A finalização ou fechamento da venda é tão importante quanto a abordagem, a sondagem e a argumentação. Se o vendedor consultor não estiver atento nesse momento, de nada terá adiantado o esforço nas etapas anteriores da negociação. Considerando que o início do processo tenha sido bem feito, a finalização flui normalmente, mas não se iluda, o cliente dificilmente vai implorar para fazer negócios com você. Perder a venda no fechamento é como bater um pênalti na trave. Já dizia a música, bola na trave não altera o placar. Preste atenção nas técnicas de fechamento que vamos tratar agora e você fechará ótimos negócios daqui para frente. Durante o fechamento da venda, tenha sempre em mãos o material necessário para a realização do pedido. Bloco de pedido, conexão com a internet para envio online, se for o padrão da sua empresa. Mesmo que pareça básica essa informação, existem consultores que não tomam esse cuidado e passam ao cliente a impressão de desorganização, muitas vezes desmotivando-o da compra. Outro risco que se corre, quando o pedido não é feito dentro de um padrão, é o erro no envio do produto, ocasionando desgaste na imagem da empresa e transtornos desnecessários. Certifique-se também da disponibilidade em estoque e dos prazos que a sua empresa possui para atender o cliente. Nunca corra o risco de oferecer um produto em falta ou ter que reagendar a entrega por combinar prazos impossíveis de serem atendidos. Muitos negócios acabam desfeitos depois de fechados porque a empresa não consegue atender a demanda dentro das condições estabelecidas durante a negociação. Você sabia que existem alguns elementos que merecem ser considerados quando pensamos no fechamento da venda? Acompanhe comigo. Primeiro, jamais implore para que o cliente compre. Vocês estão negociando, ninguém está fazendo caridade. Frases como compre por favor ou compre para ajudar e manter a minha família não combinam com o ambiente de negócios e ao seu cliente não pode se sentir constrangido se optar por não adquirir o seu produto. Segundo, não implore ou insista, mas persista. Enquanto o cliente se mostrar indeciso, argumente com ele. Se a decisão ainda não está tomada, a questão ainda não foi finalizada. E você tem espaço para convencê-lo de que oferece a melhor solução. Terceiro, continue ouvindo mesmo que o produto já tenha sido apresentado. O cliente ainda pode estar inseguro e é sua obrigação mostrar interesse pelas dúvidas dele. Ouça-o com muita atenção e procurando compreendê-lo. Só assim você realmente poderá ajudar. Podemos dizer que o fechamento do negócio é a hora da verdade sobre a negociação e a relação estabelecida entre o cliente e o consultor. Nunca desista de negociar frente aos questionamentos ou desistência do cliente. Se todas as etapas anteriores da negociação foram cumpridas corretamente e a venda não foi realizada, então é preciso refletir sobre o ocorrido e identificar o momento em que o cliente desistiu da compra e o porquê. Você acha que acabou? O fechamento de vendas ainda possui alguns segredos que podem auxiliá-lo na construção de negócios de sucesso. Vou listar aqui 5 pontos que devem ser observados por todo bom consultor. Esses pontos foram listados pela especialista norte-americana Andrea Nierenberg e, se forem corretamente analisados e aplicados, vão ajudá-lo e muito na realização de boas vendas. Em primeiro lugar, lembre-se de que o ego é parte da personalidade, tanto do vendedor quanto do cliente, e influencia na autoestima. Portanto, o ego deve ser controlado para que exista equilíbrio de interesses e um bom relacionamento entre as partes. Dica importante: o vendedor precisa entender que na maioria das vezes deverá ser o primeiro a ceder diante de um impasse. Outro aspecto a ser observado pelo consultor é a paciência. Entenda que muitos clientes não retornam às suas ligações, negociam devagar e demoram para se decidir. Não se sinta frustrado por isso. Mesmo sabendo que está oferecendo a melhor solução para a necessidade do cliente, nunca fique impaciente. A impaciência leva ao descontrole emocional e isso afasta o cliente. Seja honesto e, sempre que possível, avise-o que vai tornar a procurá-lo. Dica importante: enquanto a negociação não estiver concluída, pergunte ao cliente como é a melhor forma de contatá-lo. Com isso, você perceberá qual cliente que não quer mesmo comprar.
aquele que tem urgência para decidir por necessidades internas e aquele que realmente só está na dúvida. Busque sintonia com o cliente, compreendendo claramente o que ele está pensando. Em alguns momentos, a proposta de serviço, o produto, precisa ser readequada. Se nesse momento surgirem novas dúvidas, e isso é normal, reafirme esses pontos e aumente as suas chances de sucesso. Dica importante: nunca imagine o que o cliente quer. Você não pode só achar que ele deseja ou precisa de algo. Você precisa ter certeza para não arriscar uma solução que imaginou atendê-lo e errar. Seja prudente na hora de estabelecer os níveis de formalidade dessa nova relação. De início, opte pelo senhor ou senhora e, na sequência, é o próprio cliente quem vai lhe mostrar como prefere ser tratado. Dica importante: evite gírias, perguntas de fórum íntimo ou que exponham alguma limitação do cliente. Imagine uma situação em que a cliente parece grávida, você tentando ser simpático, pergunta para quando é o bebê e descobre que na verdade sua cliente só está acima do peso. Uma pergunta infeliz como essa pode botar a perder todo o seu trabalho. Seja interessante. É sua obrigação travar uma conversa amistosa e interessante para o cliente. Se percebeu que o assunto não cativou, troque. Dica importante: não julgue o gosto e os interesses das outras pessoas pelos seus próprios valores e opiniões. O mundo é composto por pessoas diferentes e o foco aqui é agradar o cliente, não você. Depois de tantas informações, você já conhece bem a postura que o vendedor consultor deve ter durante o fechamento da venda. Agora eu vou te dar dicas importantíssimas sobre o cliente que está prestes a fechar um negócio com você. Quando está convencido de que aquele é um bom negócio, o cliente costuma mostrar através de algumas atitudes. 1. Ele fica menos tenso, relaxa e as suas mãos ficam mais abertas. 2. Outra atitude involuntária do cliente nesse momento e que mostra o interesse pelo produto é o fato de inclinar-se na direção do vendedor. 3. O cliente convencido concorda com a cabeça sobre todos os itens que o consultor comenta e, numa clara demonstração de que está se desarmando, descruza as pernas. 4. Por fim, outra dica de que o interesse é real é quando o cliente torna a observar os folders, catálogos ou qualquer outro material de demonstração que o vendedor esteja utilizando. Só depois de todo o trabalho desenvolvido, algum desses sinais for notado, existem grandes chances de você comemorar uma ótima venda. O seu cliente está prestes a assinar o pedido. Que tal recapitularmos o processo de venda? Vamos lá. Uma boa venda começa na preparação, com pesquisa sobre a empresa e o comprador, sempre que possível, e no planejamento. Depois disso vem a marcação da visita, quando finalmente o vendedor poderá fazer a sondagem ou exploração, a argumentação e finalmente o fechamento. No filme Do que as Mulheres Gostam, o personagem Nick Marshall, representado pelo ator Mel Gibson, ganha uma grande conta de publicidade ao apresentar uma campanha para uma marca esportiva, com foco no público feminino. Vamos dar uma olhadinha? Você não fica diante do espelho antes de correr pensando no que a estrada achará da sua roupa. Você não quer ouvir suas piadas e fingindo gostar para correr nela. Não seria mais fácil correr com roupas sensuais? A estrada não exige que você esteja de batom. Não quer nem saber sua idade. Você não se sente constrangida porque está ganhando bem. E pode visitar a estrada quando quiser. Tenha passado um dia ou apenas algumas horas desde o seu último encontro. A única coisa que a estrada quer é que você vá visitá-la de vez em quando. Nike. Sem jogo. Só esporte. Perfeito. Nesta história, o personagem é um profissional de sucesso na área de propaganda e que se vê ameaçado pela chegada de uma concorrente mulher com ideias mais criativas que as suas. E depois de um acidente que ele passa a ouvir literalmente os pensamentos de todas as mulheres e, com base em tudo que ouve, cria a campanha perfeita para o público feminino, conforme vimos no vídeo. E a sua agência acaba ganhando a concorrência. Nesse exemplo fica muito clara a importância de cada etapa do processo que citamos aqui. Mas como o conhecimento nunca é demais, e ainda pensando na sua formação completa, enquanto vendedor consultor, vamos acrescentar mais algumas orientações valiosas para o seu exercício diário. Preparado?
O consultor, como já dissemos anteriormente, não vende produtos, vende soluções. Por isso mesmo, para o cliente, você não é apenas um vendedor, mas você é um facilitador. Alguém que o ajuda a aumentar os lucros, a produção e o giro de estoque. Com tanta responsabilidade, a motivação do vendedor parte dele mesmo todos os dias. Cabe a você ter sempre a iniciativa e se automotivar. O consultor de verdade define objetivos e persegue cada um deles para se transformar num realizador. E por fim, o consultor de vendas deve ter disposição para correr riscos. Você tem coragem de correr riscos? Muitas pessoas temem quando falamos de assumir riscos e se desencorajam diante de uma decisão importante. Mas correr riscos não é exatamente ser imprudente, não é verdade? O segredo está justamente nisso, em analisar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. O processo de tomar decisão consiste em analisar, então, esses pontos positivos, orientar para a equipe quais são, fazer com que eles se coordenem com esses pontos para procurar fazer com que o projeto tenha uma conclusão mais assertiva dada essa decisão que foi tomada. Por outro lado, nesse mesmo momento, antes ainda da decisão, deve-se explorar todos os pontos negativos e desenvolver planos para poder mitigar, reduzir, eliminar esses riscos que possam acontecer, fazendo com que a gente consiga ter mais assertividade nessa decisão tomada em conjunto com a equipe. Para você, qual o perfil de quem corre riscos? O perfil do profissional que toma a decisão normalmente começa com aquele que aceita desafios, ele encara desafios, ele está preparado para isso. Aliado a um conhecimento estratégico, que ele precisa estar antenado na empresa, onde a empresa está indo, as direções da empresa, somando ainda com a visão sistêmica. Ele precisa ter elementos que façam com que a decisão que ele tome seja mais assertiva para poder concluir aquele projeto com sucesso. Definitivamente, ser um consultor de sucesso exige do profissional muita flexibilidade, uma mente aberta e disposição a conhecer cada vez mais sobre o mercado e o perfil dos clientes. Trata-se de uma profissão apaixonante e que demanda muita dedicação. Além de tudo que já falamos aqui, ainda podemos lembrar que o bom consultor é capaz de trabalhar em equipe e tem muita facilidade para fazer amigos e clientes. Trata-se de uma pessoa interessante. O bom consultor também pratica inteligência emocional, é multifuncional, ou seja, é capaz de realizar diferentes tarefas com qualidade. E é flexível considerando sempre a opinião das pessoas à sua volta. O bom vendedor não pode ser estressado, irritado, não pode se desesperar diante das incertezas e deve desenvolver a capacidade de se relacionar bem com pessoas de todas as classes sociais, econômicas e de diferentes culturas e sempre buscar atualizações sobre os mais diversos temas. Se todos esses aspectos forem observados e você estiver disposto a evoluir sempre nessa profissão, então não será mais que um vendedor. Você terá se transformado num autêntico vendedor consultor. É o que a gente espera. Bons negócios e até a próxima.